Boa noite. Boa noite. Preso o ex-governador do Mato Grosso do Sul, André Putinelli, do PMDB. O esquema de corrupção pode ter desviado mais de 230 milhões de reais. No Rio, a Polícia Federal interroga Jorge Pisciani, presidente da Assembleia. O filho dele e 2 empresários do setor de ônibus foram presos. O Supremo decide julgar em conjunto Aécio Neves, a irmã e um primo. Eles foram denunciados pelos 2 milhões de reais de propina da JBS Friboi. Temer deve apressar mudança na nova lei trabalhista com medida provisória. As alterações em pontos polêmicos passam a valer logo após a publicação. No julgamento de José Maria Marinho, empresário argentino confirma suborno no futebol. Dinheiro teria sido pago a dirigentes por direitos de transmissão em televisão. De madrugada, quadrilha assalta hotel nos Jardins, bairro Rico de São Paulo. Ladrões dominaram funcionários e levaram um caixa eletrônico e carros de hóspedes. O Jornal da Gazeta está no ar. A polícia ainda não localizou o responsável pelo drone que provocou transtornos no aeroporto de Congonhas esta semana. Para evitar esse tipo de problema, algumas empresas já têm tecnologia que detecta os aparelhos e pode emitir alertas de segurança. Por causa da presença do drone nas proximidades, o aeroporto ficou fechado por 2 horas. 41 voos foram afetados, gerando um prejuízo de R$1 milhão, segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas. A situação acendeu um alerta para as autoridades e revela a fragilidade de um setor que não para de crescer. Segundo a ANAC, só no estado de São Paulo são 8.600 drones registrados. No país, esse número ultrapassa os 22 mil. O uso de drones perto dos aeroportos é proibido. Segundo as regras da aeronáutica, esses equipamentos só podem ser usados a uma distância de 9 quilômetros da pista e bem distante da rota dos aviões. O problema é que esta norma nem sempre é seguida. E o pior, os radares dos aeroportos não conseguem detectar essas aeronaves não tripuladas. Em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, equipamentos como este já estão sendo testados. São os chamados caça-drones. A tecnologia alemã está disponível no Brasil há um mês. Está sendo instalada em condomínios residenciais e industriais para evitar que os imóveis sejam vigiados. O kit básico com uma câmera e um sensor que monitora um raio de 2 quilômetros custa em média R$200 mil. Essa tecnologia, sim, ela poderia ser utilizada para evitar a situação que tivemos no domingo, identificando o drone, o momento que o drone estava naquela área protegida, que era a área do aeroporto, e o momento, inclusive, que ele se foi, porque o aeroporto ficou fechado durante mais de 2 horas, né? E talvez o drone ficou ali ativo por 10, 15 minutos. O software combina uma série de sensores. Por meio de sinais de Wi-Fi e câmeras de vídeo, a ferramenta é capaz até mesmo de apontar onde está o dono do drone. Posso trabalhar com um sensor, com 30 sensores, com quantos forem necessários, inclusive detectando múltiplos drones, com múltiplos pilotos. Isso é muito importante porque se eu tiver a localização do piloto, eu consigo me adiantar na contramedida que seria enviar uma equipe ou deslocar uma polícia. Assim que o equipamento é detectado, um alerta é emitido. O comandante Décio Correia, presidente do Fórum Brasileiro para o Desenvolvimento da Aviação Civil, afirma que uma aeronave não tripulada pode derrubar um avião de grande porte. Para o especialista, não basta apenas criar equipamentos que possam detectar os drones. A solução bem simples é obrigar com que o fabricante instale um dispositivo do tipo transponder que permite que, número 1, os órgãos de controle de tráfego aéreo tenham esse sinal e consigam orientar o tráfego para evitar colisões. E a segunda dela, os operadores terão que ter curso de operação e ter regulamentos severos aonde você vai voar. Não pode voar ao lado de aeroportos, não pode voar abaixo de corredores visuais, tanto de helicóptero como de aeronaves. Motorista de ônibus é morto a tiros na zona sul da capital após batida e briga de trânsito.
Joaquim Pereira de Souza, de 61 anos, foi assassinado quando foi atrás do carro que bateu no ônibus que ele dirigia. A imagem de uma câmera de segurança mostra o ônibus chegando perto do carro, encostado na rua. 2 homens descem e, depois de uma discussão, um deles volta, pega a arma e atira 3 vezes no motorista. Eles tentaram fugir, mas perderam a chave do carro e acabaram presos. Eles vão responder por homicídio e porte ilegal de arma. Um hotel no bairro dos Jardins, área rica de São Paulo, foi assaltado esta madrugada. Os bandidos fugiram levando carros dos hóspedes, um caixa eletrônico do hotel e computadores com parte das imagens de segurança. Até agora, ninguém foi preso. O crime foi por volta das 2h30 da manhã. O grupo não chegou a subir até os andares onde ficam os quartos dos hóspedes e ninguém ficou ferido. Em depoimento à polícia, um dos manobristas do estabelecimento disse que aparentemente os bandidos conheciam a rotina do local. O Hotel 4 Estrelas fica na Alameda Lorena, no bairro Jardins, zona nobre da capital paulista. Segundo o boletim de ocorrência, 2 homens entraram pela garagem e renderam o manobrista, enquanto outros 2 criminosos entraram pela porta principal e imobilizaram o porteiro. Testemunhas disseram que os ladrões estavam armados. Funcionários tiveram pertences roubados, mas o objetivo era conseguir um equipamento do caixa eletrônico usado para trocar cheques de viagem por dinheiro. R$5 mil que estavam dentro da máquina foram levados. Para dificultar a identificação do grupo, os criminosos roubaram os computadores que armazenavam as imagens das câmeras de monitoramento. Na fuga, eles ainda saíram com 2 carros de hóspedes. Ainda pela manhã, este veículo foi encontrado a poucos metros do hotel, abandonado e com a chave no contato. Agora, no fim da tarde, a polícia teve acesso a outras imagens de outros cômodos do hotel que registraram o assalto e devem ajudar na investigação. A Prefeitura de São Paulo assinou nesta terça-feira um TAC, um termo de ajustamento de conduta com as 2 empresas que administram o Shopping 25 de Março no centro da cidade. As empresas ficam autorizadas a reabrir os boxes, mas não poderão comercializar produtos piratas, sob pena de multa diária de R$100 mil. Além da multa, elas deverão instalar 1.000 câmeras de segurança no prédio. As lojas podem ser reabertas em até 5 dias. O Shopping 25 de Março havia sido fechado em setembro, numa grande operação contra a pirataria. Essa ação resultou em quase 800 toneladas de mercadorias ilegais. Uma das sócias atuais da empresa que comanda o shopping é Miriam Lau, esposa de Lau Quinchon, antigo dono do espaço e considerado um dos maiores contrabandistas do mundo. Em desdobramento da Lava Jato, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, do PMDB, é levado para prestar depoimento. Empresários do setor de ônibus também foram presos. Jorge Pisciani foi obrigado a depor assim que saiu do avião que partiu de Uberlândia, em Minas, pousou no aeroporto Santos Dumont, no Rio. O filho dele, o empresário Felipe Pisciani, que estava na cidade mineira, foi preso. Também foram detidos na operação de hoje o empresário Jacó Barata Filho e Lelis Teixeira, ex-presidente da Federação das Empresas de Transportes do Rio, a FETransport. Eles estavam em recolhimento noturno por determinação do STF desde outubro. Já os deputados estaduais Paulo Melo e Edson Albertassi, ambos do PMDB, foram alvo de condução coercitiva. A Operação Cadeia Velha, um desdobramento da Lava Jato, investiga o uso da presidência e outros postos da Alerj para a prática dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Segundo a investigação, os envolvidos recebiam propina da FETransport. De acordo com a Polícia Federal, os benefícios fiscais às empresas de transporte e também empreiteiras fizeram com que o Estado deixasse de arrecadar mais de 138 bilhões de reais. Para o Ministério Público, não há dúvidas de que o esquema foi determinante para o colapso nas contas públicas do Rio. Enquanto o Rio de Janeiro definha a ponto de estarmos nessa verdadeira situação de caos social, esses sujeitos se empapuçam com o dinheiro da corrupção.
O deputado Edson Albertassi ganhou relevância no esquema porque teria sido indicado para conselheiro no Tribunal de Contas do Estado para, supostamente, retomar o controle financeiro do esquema de corrupção que havia sido interrompido após a prisão dos conselheiros em outra operação ligada à Lava Jato. Ele assumiria o cargo nesta terça-feira, mas a nomeação pelo governador Luiz Fernando Pezão foi suspensa por decisão do Tribunal de Justiça do Rio. Entre fevereiro de 2016 a maio deste ano, Albertassi recebeu repasses de cerca de R$60 mil por mês. Segundo a investigação, o esquema de fraudes passava pelo cofre forte das transportadoras antes de chegar aos políticos. A informação foi repassada às autoridades por Álvaro José Novis, que fechou delação premiada. Hoje, durante a coletiva, o procurador pediu apoio da sociedade. Os órgãos de persecução estão reagindo. A sociedade também precisa reagir. Que vá para frente da Alerj, que cobre dos parlamentares uma postura pública e que, se for o caso, afaste essas pessoas. Estamos trazendo elementos de prova concretos, não são meras especulações. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio, vai decidir na quinta-feira sobre o pedido de prisão contra Jorge Pisciani. A suspeita é que o presidente da Assembleia Legislativa tenha desviado dinheiro por meio da empresa dele no setor de agropecuária, a Agrobilara. O administrador da empresa é Felipe Pisciani, que foi preso na operação de hoje. A Agrobilara já foi citada em investigações da Lava Jato por outras atividades ilícitas. São sócios do empreendimento o pai e os 2 irmãos, Leonardo Pisciani, ministro do Esporte de Temer, e Rafael Pisciani, deputado estadual e líder do PMDB do Rio de Janeiro. Para a polícia, o esquema atingiu um nível de sofisticação que permitiu a Pisciani terceirizar a lavagem de dinheiro a outras pessoas envolvidas na fraude. O Ministério Público descobriu que, além dos repasses da FETranspor, a propina era movimentada por meio de uma conta em nome de Sérgio Cabral, compartilhada com Pisciani e também com Paulo Melo, deputado que o antecedeu na Alerj. Nessas planilhas, elas dizem para nós que do período dia 15/7 de 2010 a 14/7 de 2015, foi pago pela conta da FETranspor para Pisciani, 58.580.000. Para Paulo Melo foi pago 54.305.000. Só que desse dinheiro, parte foi pago a mando de Cabral. Significa uma compensação de vantagens. Era Sérgio Cabral dividindo o proveito criminoso com a Alerj. Jorge Pisciani foi eleito presidente da Alerj por 6 vezes. Ele já é deputado estadual há mais de 20 anos. Segundo o Ministério Público, além dos desvios, ele atuava politicamente como presidente da Assembleia para barrar a abertura de CPIs na casa. A investigação aponta que o grupo liderado por ele atuava ininterruptamente desde os anos 90, desviando recursos. Mas para a polícia, esta quadrilha não tinha apenas um único líder, mas vários. Um deles é o ex-governador Sérgio Cabral, que já está preso. E enquanto as contas públicas eram esvaziadas, o patrimônio de Jorge Pisciani só crescia. Para o MP, os rendimentos dele aumentaram sem justificativa mais de 100% nos últimos anos. Pisciani é tido como o primeiro-ministro do Rio. Já passou por alguns partidos, entre eles PSB, PDT, até chegar ao PMDB. Ele dividia o poder no estado com o ex-governador Sérgio Cabral. O presidente da Alerj diz que as acusações contra ele são falsas e que a prisão do filho é covardia e que em toda a sua carreira política nunca recebeu dinheiro em troca de favores. Depois da operação da Polícia Federal, o deputado estadual Edson Albertassi, do PMDB, desistiu da indicação para o Tribunal de Contas do Estado do Rio. Na quinta-feira, o Tribunal Regional Federal vai analisar um pedido de prisão contra ele. Em outra operação, a Polícia Federal prendeu também o ex-governador do Mato Grosso do Sul, André Putinelli, do PMDB.
André Putinelli é acusado de ser o chefe de um esquema de propina existente há mais de 10 anos no estado. O filho dele, André Putinelli Júnior, também foi preso preventivamente na 5ª fase da Operação Manta Asfáltica. Os dois foram levados para a Superintendência da Polícia Federal no Mato Grosso do Sul. De acordo com a investigação, foram desviados 235 milhões de reais dos cofres públicos com o direcionamento de licitações, superfaturamento de obras, entre outras atividades ilícitas. Para o Ministério Público Federal, o ex-governador tinha papel central, sendo o beneficiário e garantidor de todo o esquema. Ele mantinha estas operações com empresas envolvidas na lavagem de dinheiro. André Putinelli já era investigado pela Polícia Federal e estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. A prisão foi autorizada pela Justiça agora, graças à delação do homem apontado como operador do esquema entre 2007 e 2014. O pecuarista Ivanildo da Cunha Miranda contou à polícia que pegava propina e dinheiro vivo em São Paulo e levava em mochilas e caixas até o ex-governador. Foi o empresário Wesley Batista, da JBS Friboi, quem citou a atuação de Ivanildo em sua delação à Procuradoria-Geral da República. Além dos relatos, a polícia diz ter outras provas contra o ex-governador e o filho dele. A Justiça decretou o sequestro de valores nas contas bancárias de pessoas físicas e das empresas investigadas. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Um dia, o novo diretor da Polícia Federal, o Fernando Segovia, foi a Vitória buscar um companheiro de partido, secretário de Transparência do governo Paulo Artung, do mesmo PMDB dele, para fazer o diretor de toda a luta contra a corrupção na Polícia Federal, ao qual estará subordinada a Lava Jato. No dia seguinte, de manhã, a Polícia Federal prendeu, digamos, correligionários dele, né? O doutor Jorge Pisciani não é um correligionário qualquer, era um dos chefões lá do crime no Rio de Janeiro, segundo a Polícia Federal, agora dirigida pelo Segovia. Pois bem, o doutor Pisciani é também pai do Leonardo Pisciani, ministro dos Esportes de Temer, e de um outro filho, né, que foi preso pela Operação Cadeia Velha, né? Pois é, o PMDB está cheio de suspeitos, nós todos sabemos disso. Apareceu mais um também lá no Mato Grosso do Sul, no mesmo dia dos do Rio, André Putinelli. Então você tem aí uma boa notícia. Apesar de ser do PMDB, o Segovia, o diretor lá que vai controlar o crime, eles não têm seus passados investigados pela própria polícia. Nem tem também assim, um grande currículo de herói da pátria, de agente de Polícia Federal. Agora, tem muita gente suspeita no partido dele. Talvez o Temer tenha cometido, digamos assim, muito simpaticamente com ele, uma imprudência, nomeando um militante do PMDB, que foi candidato a deputado, foi derrotado e que recebeu dinheiro dele mesmo, Temer, na hora de financiar a própria campanha. Ele conviveu com o clã Sarney, nunca viu nada demais no clã Sarney, até porque era um comensal dele. Eu fico com a impressão positiva de que o PMDB é uma grande cesta cheia de maçãs podres. Aí o Temer colocou o doutor Segovia como uma maçã sã no meio das maçãs podres, na esperança de que as maçãs podres reverdeçam. Isso não faz parte da tradição do Temer, mas digamos que ele teve essa boa intenção. Diz aí o povo, a tradição popular, né, a antiguidade, né, que ao contrário, as maçãs podres apodrecem a maçã sã. O Brasil inteiro está torcendo para que isso não aconteça. Mas fazer o que com as leis da botânica? Não é verdade? Pois é, eu volto quinta-feira direto ao assunto. Em pé. O número de nascimentos aqui no Brasil caiu pela primeira vez desde 2010. Pesquisadores do IBGE acreditam que essa queda tem relação com o surto de microcefalia associado ao Zika vírus e também com a crise econômica. Segundo o levantamento do IBGE, em 2016 foram registrados cerca de 2.800.000 nascimentos no Brasil, o que representa uma queda de 5,1%, ou cerca de 150.000 nascimentos a menos na comparação com 2015. O fenômeno ocorreu em todas as regiões do país.
Uma das hipóteses levantadas por pesquisadores do IBGE para explicar a queda é o surto de Zika, que fez com que as mulheres engravidassem menos. Um indício disso é o fato de Pernambuco, que teve muitos casos da doença, ter tido o maior recuo do número de nascimentos no ano passado, 10%. As pessoas também se casaram menos em 2016, tanto gays quanto heterossexuais. Houve redução de 3,7% no total de casamentos em relação a 2015, 42 mil uniões a menos. O número de divórcios aumentou 4,7% e manteve a tendência dos últimos anos. O ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, não homologou e devolveu para ajustes da Procuradoria-Geral da República a delação do marqueteiro que narrou fatos que comprometem a cúpula do PMDB do Rio de Janeiro. Renato Pereira firmou acordo de colaboração com a PGR ainda na gestão de Rodrigo Janot e confessou ilegalidades em campanhas do governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, do ex-governador Sérgio Cabral e também do ex-prefeito da capital, Eduardo Paes. Segundo Lewandowski, há termos do acordo que contrariam a legislação e a Constituição Federal. Para o ministro, as condições fechadas pela Procuradoria foram demasiadamente benéficas ao delator. Se a Procuradora-Geral Raquel Dodge não revir o acordo, a delação não ganhará validade judicial. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a denúncia contra a irmã do senador Aécio Neves do PSDB, Andréa Neves, deve continuar no Supremo. A decisão vale também para o primo do tucano, Frederico Pacheco de Medeiros, e para o ex-assessor parlamentar, Menderson Souza. Todos eles foram denunciados junto com Aécio com a base na delação dos executivos da JBS Friboi. A maioria dos ministros entendeu que todas as acusações têm relação com o mesmo fato e que separar a investigação poderia prejudicar o desfecho do caso. A decisão atende a um pedido do Ministério Público Federal. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio, tinha enviado parte da denúncia que trata dos acusados sem foro para a Justiça Federal de São Paulo. Hoje, Marco Aurélio defendeu a manutenção do desmembramento, mas os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux votaram para manter a denúncia integralmente no STF. Segundo o Ministério Público, Aécio pediu e recebeu de Joesley Batista propina de R$2 milhões. O valor foi solicitado pela irmã dele, Andréa Neves, para pagar o advogado do senador, mas para o MP o dinheiro era uma contrapartida por favor do senador ao grupo JF. O primo de Aécio, Frederico Pacheco de Medeiros, e o ex-assessor parlamentar Menderson Souza foram acusados de corrupção por terem intermediado o recebimento do dinheiro entre abril e maio em 4 parcelas de R$500 mil. Nessa denúncia, Aécio também responde por obstrução da justiça por supostamente tentar impedir as investigações da Operação Lava Jato. Andréia, Frederico e Menderson estão em prisão domiciliar. O presidente Temer se encontrou hoje no Palácio do Planalto com os ministros da articulação política e também do PSDB para avaliar a situação dos tucanos na base de apoio do governo depois do pedido de demissão de Bruno Araújo do Ministério das Cidades ontem. Nesse encontro, Temer decidiu consultar os líderes da base para exonerar os ministros que devem se candidatar a cargos eletivos no ano que vem. Segundo o líder do governo, o senador Romero Jucá, do PMDB, a reforma ministerial de Temer deve mexer com ao menos 17 dos 24 ministros da equipe do presidente da República. O prazo final para a saída daqueles que vão se candidatar foi fixado para abril de 2018. Agora o comentário de política de Brasília. Josias de Souza fala da reforma ministerial do governo Temer. Rendido à chantagem do chamado Centrão, Michel Temer antecipou sua reforma ministerial. Anuncia para dezembro mudanças que planejava fazer apenas em março de 2018. A julgar pela movimentação observada em Brasília, será uma reforma inqualificável, portanto, muito fácil de qualificar. O que vai acontecer não é propriamente uma troca de ministros, é uma troca de cúmplices. Na prática, desenrola-se na capital da República mais um grande conchavo. Um conluio da falta de pudor de um presidente sem votos no Congresso, com a carência de escrúpulos de partidos que se dispõem a apoiar o governo, desde que seus apetites fisiológicos sejam saciados mais uma vez. Romero Jucá, líder do governo, estima que serão trocados 17 ministros.
Temer não procura os melhores ministros, ele busca os ministros mais rentáveis. Não é o primeiro presidente a fazer isso, mas é o mais impopular, o que aumenta o preço. Retirado do PSDB, o Ministério das Cidades, por exemplo, irá para o PP. É o partido com o maior número de enrolados no Petrolão. Já passou pelo Ministério sob Dilma Rousseff, notabilizou-se pelas irregularidades. Temer já abriu negociações com o presidente da legenda, Ciro Nogueira, que responde a inquérito por lavagem de dinheiro. Há muitos interesses envolvidos na reforma ministerial de Temer e nenhum deles é o interesse público. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista o economista e filósofo Joel Pinheiro da Fonseca sobre a reação nas redes sociais ao vídeo com comentário racista do jornalista William Vac, da TV Globo. Artistas e intelectuais se reúnem em defesa do Teatro Oficina na zona central da cidade de São Paulo. A repórter Fernanda Azevedo acompanha. Boa noite, Fernanda. Oi, Estela, boa noite. Acontece daqui a pouco aqui no Teatro Oficina, que fica no bairro do Bexiga, o lançamento do livro da atriz Fernanda Torres, A Glória e Seu Cortejo de Horrores é o Romance. E vai acontecer a leitura feita pelo ator Antônio Fagundes, a mãe da atriz, Fernanda Montenegro, e o diretor do Teatro Oficina, José Celso Martinez Correia. É claro que o evento acaba se transformando também em um ato em defesa do teatro. O Teatro Oficina é tombado pelos 3 órgãos do patrimônio histórico. Acontece que em outubro, com o DEFAC, que é o órgão estadual, reverteu uma decisão de 2016 e autorizou que a Cisan, que é a construtora do Grupo Silvio Santos, construa torres comerciais no terreno vizinho. Os artistas são contra essa construção, dizem que ela afeta o tombamento do teatro e são favoráveis que essa praça, esse terreno se transforme em uma praça pública, uma extensão do teatro aberta para toda a cidade. Recentemente até houve uma reunião entre o José Celso Martinez Correia e o apresentador Silvio Santos, mediada pelo prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, acabou sem resultados. Os artistas também denunciaram ontem que escavadeiras estavam movimentando terra no terreno, lembrando que, apesar da decisão do CONDEFA, os outros órgãos do patrimônio não autorizam até agora a construção das torres. Procurada a assessoria de imprensa do SBT, do Grupo Silvio Santos, diz que não vai comentar o assunto. Há pouco eu conversei com a atriz Fernanda Montenegro, que falou um pouco sobre a importância desse espaço e também a destinação do terreno para a cidade. Vamos ouvi-la. A vida inteira assim, produzindo momentos absolutamente históricos dentro da cultura brasileira. O que é que vão fazer com essa possível quantia que talvez isso aqui custe, compreende? Vão realmente resolver a saúde, a educação, o saneamento, né, e outros atendimentos sociais? Realmente vão com esse dinheiro? São Paulo amanheceu hoje com temperatura baixa, mas esquentou muito rápido e chegou a fazer 27 graus. E tudo indica que vai fazer mais calor ainda nesse feriado. Vamos ver como fica o tempo no Brasil, aqui no estado de São Paulo, com Mariana Armentano. Uma nova frente fria chega ao sul do Brasil e traz a chuva de volta nos próximos dias. Para amanhã, chove apenas no sul gaúcho, mas eu já adianto que na quinta-feira a chuva vai atingir toda a região sul e sudeste. Para esse feriado, o tempo continua firme nessa área mais clara, que pega boa parte do sul, do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e também ali entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. Do litoral da Bahia ao Sergipano, dia chuvoso nesse feriado, viu? Vamos ver aqui como ficam as temperaturas em algumas capitais? Olha só, em Aracaju e em Salvador, dia chuvoso, mas com termômetros à tarde na casa dos 29 graus. Na capital gaúcha, o dia começa com 17 graus, mas a máxima à tarde chega aos 33, com muito sol por lá, assim como em Campo Grande, onde o calorão vai ser na casa dos 36 graus. Para São Paulo, enquanto a frente fria não chega, o tempo fica assim. Feriado de sol, calor e nenhuma gota de chuva em todas as regiões, com exceção ali do norte, onde pode chover de forma pontual e passageira a partir da tarde.
Os termômetros vão bater na casa dos 35 graus em Presidente Prudente, dos 36 em Presidente Bernardes, dos 33 graus na cidade de São José do Rio Preto e também em Bauru. E quem estiver planejando o feriado na praia pode contar com o sol e o calor, viu? Vai fazer até 29 graus em Santos e 30 graus em Caraguatatuba. Para a região metropolitana, os próximos dias vão ser de muito calor, com chuva só a partir de quinta-feira. O feriado vai começar com mínima de 14 graus nessa madrugada, mas à tarde chega a fazer até 32. Aí na quinta, a máxima sobe para os 33 graus, já com chance de chuva a partir da tarde, e continua tudo muito parecido na sexta, com máxima prevista de até 32 graus aqui na capital. O Irã anunciou o fim das operações de resgate de vítimas do terremoto na fronteira do Iraque. Mais de 530 pessoas morreram, 8.000 ficaram feridas. O presidente iraniano Hassan Rouhani visitou algumas das áreas afetadas e disse que foram mobilizados todos os recursos do governo para fazer frente à crise. O governo vai fazer empréstimos aos moradores para reconstruir suas casas. Pelo menos 30.000 casas foram destruídas no terremoto. A agência de classificação de risco Standard & Poor's rebaixou a Venezuela e disse que o país deu um calote seletivo. A agência anunciou a medida depois da Venezuela não pagar 200 milhões de dólares relativos a bônus de dívidas com vencimento em 2019 e 2024. No comunicado, a Standard & Poor's afirma que há uma chance em duas de um novo calote nos próximos 3 meses. O anúncio foi feito poucas horas depois de uma reunião entre o governo de Nicolás Maduro e credores internacionais da PDVSA, a estatal venezuelana de petróleo. Aqui no Brasil, o Ministério da Fazenda anunciou que vai recorrer ao Clube de Paris para receber mais de 260 milhões de dólares que o governo venezuelano deveria ter pago em setembro. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Como vocês viram, uma péssima notícia para a Venezuela. A agência de risco Standard & Poor's acredita que a ditadura bolivariana não tem como pagar sua dívida externa. O calote foi pequenininho, apenas 200 milhões de dólares, fora os 261 milhões de dólares do calote que o Brasil levou. Mas é quase nada para um país que tem a maior reserva de petróleo do mundo. A notícia coincidiu com uma reunião ontem em Caracas com mais de 400 instituições com papéis da dívida venezuelana. Elas queriam saber se a ditadura tinha alguma proposta de pagamento. A dívida total é de 150 bilhões de dólares. Mas a única coisa que o ditador Nicolás Maduro fez durante a reunião foi um discurso embolorado contra o imperialismo americano. Dinheiro que é bom, nada. Isso é grave. Significa que o país não tem mais dólares para importar alimentos. Até agora, essa importação era feita por oficiais do Exército que dividiam entre eles o produto do mercado e se empanturravam de dinheiro. Mas essa fonte também pode secar. A situação é grave porque o governo de Donald Trump congelou uma parte dos ativos venezuelanos depositados nos bancos americanos. E nesse rolo estão os depósitos da empresa estatal de petróleo, que foi também quebrada pela incompetência da ditadura. A OPEP, que é o cartel dos produtores de petróleo, anunciou que em outubro a Venezuela produziu a quantia mais baixa dos últimos 30 anos. Só tem notícia ruim. E isso permite até avançar uma hipótese. Não é pela política que a ditadura pode perder definitivamente o fôlego. Maduro já aprendeu como manter amarrada a oposição. E ela não vai conseguir nada com eleições. A ditadura tende a ser sufocada pela situação econômica. Com a queda do PIB em 1/3 em 4 anos, com a inflação em 700% ao ano e com a fome se espalhando, a Venezuela assiste agora o fechamento da torneira dos dólares. E nem a China está disposta dessa vez a ajudar. Ela também corre o risco de levar um cano com seus empréstimos de curto prazo. É assim que o mundo gira. Boa noite. É quase impossível passar pela Liberdade aqui em São Paulo e não admirar a iluminação do bairro. Inspiradas nas antigas cúpulas de bambu e seda do Japão feudal, essas luminárias têm um nome curioso. Elas estão aqui, ali, acolá, são a cara do bairro da Liberdade. Mas qual o nome mesmo? Sabe o nome da luminária?
O nome da luminária eu não sei, não. Sabia que tinha esse nome esquisito, não? Não, nem imaginava, cara, nem imaginava. Só sei falar arigatô. Estamos falando de 1.300 cúpulas, penduradas em mais de 400 postes. As nossas Suzurantos foram inspiradas nas Shōshin, que teriam surgido há 2.000 anos no Japão feudal e eram feitas com armação de bambu e seda. Até hoje, essas lanternas têm forte ligação com a cultura japonesa. São a base de festivais e usadas em inúmeras manifestações culturais. Voltando para o Brasil, aqui também é fácil encontrar essas cúpulas artesanais nas lojas da região. Seu Ikezaki se lembra da época em que essas bandas nem eram reduto oriental. A iluminação pública, hoje famosa, era bem precária. Eu me lembro que no ano de 50, mais ou menos, o bairro da Liberdade, onde era mais valorizado, onde passava o bonde. Então passava na Rua da Glória, Avenida Liberdade. Mas essa Rua Garbombeno está no meio dessas ruas e era escuro. Esta história começa no ano de 1974. O bairro da Liberdade participou de um concurso de decoração natalina, cuja inspiração era justamente as luminárias japonesas. O bairro venceu a disputa e as Suzurantos fizeram tanto sucesso que foram mantidas aqui, depois aprimoradas, para só então serem oficializadas pelo Departamento de Iluminação da Prefeitura. Transformou, né? O bairro totalmente diferente, de um dia para outro, né? E aí ficou conhecido mais bairro oriental, mais bairro da Liberdade. Hoje, a manutenção das Suzurantos é feita pela Prefeitura em parceria com uma empresa. Algumas estão danificadas e precisando de reparos, mas nada que atrapalhe os visitantes de, durante um passeio em família, se sentirem logo ali, do outro lado do mundo. Traz o Japão um pouquinho mais pra gente. Isso que é o legal daqui, né? Que é o atrativo. Você vem pra ver essa iluminação. Faz de conta que a gente saiu do Brasil, tá no Japão. Vamos curtir uma comida japonesa. Eu amo isso daqui. Eu acho assim característico da região. Simboliza bem o Japão e eu gosto muito. O Ministério Público Federal de Santa Catarina suspeita que a Lamia, a companhia responsável pelo acidente no voo da Chapecoense, não pertence aos donos que constam do papel. No desastre, que completa um ano no próximo dia 29, 71 pessoas morreram e outras 6 ficaram feridas. Oficialmente, a Lamia pertence a Miguel Quiroga, que era o piloto do avião e que morreu no acidente, e a Marco Antônio Rocha, que está foragido. Mas durante a investigação, a Kite Air Corporation Limited apareceu como proprietária da aeronave. A empresa pertence a Loredana Albacete, filha do ex-senador venezuelano Ricardo Albacete. O pagamento de $140 mil pelo fretamento do avião foi feito através de uma conta em Hong Kong da Kite Air. A Procuradoria não vê relação desse episódio com o acidente, mas o fato pode mudar o cenário da batalha pelo pagamento de indenizações às vítimas do acidente. E vamos agora às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o economista Joel Pinheiro da Fonseca, mestre em filosofia pela USP. Derrota em Chapecó tira o Santos da briga pelo título de campeão brasileiro. Tem gente triste aqui no estúdio. Não vou falar. Eu conheço bem um amigo. As remotas chances matemáticas se desfizeram em pó diante da Chapecoense, que se impôs em casa e acabou com o que restava do sonho santista. Veja os gols. Na Arena Condá, o Santos tentava recuperar a vice-liderança do campeonato, enquanto a Chapecoense buscava se afastar da zona do rebaixamento. E foram os donos da casa que se deram bem. Logo aos 11 minutos do primeiro tempo, Lucas Veríssimo tentou cabecear e pôs a mão na bola. Pênalti. Na cobrança, o Wellington Paulista deslocou Vanderlei e abriu o marcador, 1-0. A Chape continuou dominando o Peixe na segunda etapa. Aos 22, Arthur aproveitou o cruzamento e ampliou, 2-0.
E tá chegando o momento, né? O Corinthians pode acabar com os sonhos de todos os rivais na briga pela taça. Basta uma vitória sobre o Fluminense Itaquera amanhã à noite para que a fiel torcida solte o grito de campeão. A expectativa no clube, claro, é muito grande, mas não existe a possibilidade de entrega da taça amanhã, caso o Corinthians consiga a vitória. A CBF até se disponibilizou para programar toda a festa, mas o Corinthians preferiu não aceitar. Prefere que a taça seja entregue na partida contra o Atlético Mineiro, caso, claro, o Corinthians confirme o título até lá. Partida contra o Atlético Mineiro em Itaquera daqui 2 semanas. E, Celso, continua, né, nos Estados Unidos, julgamento do ex-presidente da CBF, José Maria Marim, hoje com novidades. Exato. A promotoria americana ouviu hoje o empresário argentino Alejandro Bursaco, ex-homem forte da campanha de marketing argentina, ou melhor, da companhia de marketing argentina, Torneios e Competências. A empresa negociava direitos esportivos dos torneios em toda a América Latina e disse que vários canais do continente pagaram propina para ganhar direitos de transmissão. Entre elas, as brasileiras Rede Globo e Trafic. Alejandro Bursaco foi a primeira testemunha de acusação ouvida hoje no julgamento em Nova York e declarou que a empresa que ele dirigia, a Torneios e Competências na Argentina, movimentou milhões de dólares ilegalmente na comercialização de direitos esportivos na América Latina. Segundo o executivo, ao menos 6 emissoras de televisão no continente pagaram propina para ganhar o direito de transmitir jogos oficiais da Conmebol e da FIFA em vários países. Entre as empresas estão a americana Fox Sports, a Televisa do México, a Full Play da Argentina e as brasileiras Trafic e TV Globo. A propina paga seria por direitos de transmissão da Copa Libertadores da América e Copa América a partir de 2006. Alejandro Bursaco é um dos 42 réus do chamado escândalo da FIFA, onde também figura como réu o ex-presidente da CBF, José Maria Marim. Diante do júri, o argentino admitiu ter pago propina para o cartola brasileiro, além de outros dirigentes do continente sul-americano. Alejandro Bursaco está preso nos Estados Unidos desde 2015, a exemplo do cartola brasileiro. Bursaco e a empresa dele fecharam um acordo de leniência com a promotoria americana em troca de benefícios pessoais e para que a empresa que ele dirigia continuasse atuando no mercado. No total, a Torneios e Competências pagou mais de 112 milhões de dólares em multa para o governo dos Estados Unidos. Na audiência de ontem, o advogado de defesa de José Maria Marim buscou distanciar o dirigente brasileiro do recebimento de propina em contratos relacionados a competições continentais. A defesa de Marim afirmou ao Tribunal do Brooklyn que quem tomava as decisões na entidade era Marco Polo Del Nero, então vice-presidente e atual comandante da entidade. Del Nero também figura entre os réus do processo em julgamento na Corte de Nova York, ao lado do também ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Os dois estão soltos no Brasil e sendo julgados à revelia nos Estados Unidos. Na audiência de hoje, Alejandro Bursaco declarou que a empresa dele pagava $600 mil por ano a Ricardo Teixeira como forma de propina. O dinheiro era depositado em paraísos fiscais na Ásia e em bancos de Andorra, na Europa. Por meio de nota, o Grupo Globo afirmou veementemente que não pratica nem tolera qualquer pagamento de propina. Esclarece que, após mais de 2 anos de investigação, não é parte nos processos que correm na Justiça americana. Afirmou também que, em suas amplas investigações internas, a empresa apurou jamais ter realizado pagamentos que não os previstos nos contratos. O Grupo Globo se colocou à disposição das autoridades dos Estados Unidos para que tudo seja esclarecido. Mas devemos ter novidades nos próximos dias, não só por causa do julgamento do Marim, que está nos Estados Unidos, como também do Torneio e Competência, está dando essa declaração agora. O Joseph Blatter, presidente da FIFA, também deve ser ouvido nos próximos dias por investigadores norte-americanos e há informações de que até mesmo Marco Polo Del Nero estaria disposto a falar com a justiça americana. Certo, Celso. Uma boa noite. Muito obrigada. Até amanhã. É com você, Gamerini.
A seguir, Maria Lídia entrevista o economista Joel Pinheiro da Fonseca, mestre em filosofia pela USP, sobre o caso William Vac. Até já. Senhores, terminamos. Ai, amor, eu quero mais uma sessão. Eu também. Mas a gente tem que ver se tem limite no cartão. É verdade. Vou lá fora ver isso. Ih, tá se complicando, fera. Faz no app. Epa! No app Bradesco, você consulta o limite do cartão sem gastar seu 3G. Na orelhinha, na orelhinha. Epa! Epa não. App. Bradesco, pra frente. Olha aí o segredo da Gabriela Pugliese para ajudar a reduzir a gordura localizada. Agora ficou mais fácil você eliminar de vez aquela barriguinha ou pneuzinho com Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para reduzir a gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada e as cápsulas agem nas gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Existe uma fonte de energia? Está em toda parte. Ela é abundante e brasileira. Essa fonte de energia sou eu. Movidos pela curiosidade e pelo conhecimento, a gente vai longe. Vamos inventar? Uma jornada pelo conhecimento. Petrobras. Estado de São Paulo. Lar de 45 milhões de pessoas que acreditam na força do trabalho. Nos últimos 6 anos, São Paulo não parou. Mesmo durante a pior crise do país, gerou empregos como na maior obra de mobilidade da América Latina. São 15 novas estações e 5 linhas em obras. O metrô e a CPTM transportam por dia mais do que a população do Paraguai. Nas estradas, foram 10 mil quilômetros de intervenções, o que daria para ligar São Paulo à Europa. As novas ETECs e FATECs levam inovações para os futuros profissionais. A educação teve contratação recorde de professores, 93 mil. E além de novas escolas, o Estado ajuda os municípios com novas creches. E não vamos parar os esforços para combater o crime que assusta todos nós e melhorar a saúde, que acolhe o país internando a cada 30 minutos alguém de fora. São números de um país inteiro em um único estado. Governo do Estado de São Paulo. Imecap Antissinais Q10. A revolução no tratamento de beleza. A nanotecnologia associada à coenzima Q10, nutriente vital na reconstrução celular. Imecap Antissinais Q10. Nanopartículas que agem mais profundo na pele, repondo a perda de Q10 ocorrida ao longo dos anos. O resultado, uma pele mais firme e a redução das rugas e linhas de expressão em até 3 semanas. Imecap Antissinais Q10. Quando bater aquela vontade de comer as delícias da cozinha italiana, venha para o Lelis Trattoria. Deliciosas massas, assados, carnes e frutos do mar, servidos em porções fartas. Noites com música ao vivo, estacionamento gratuito e, na semana, almoço executivo. Lelis Trattoria. A nossa especialidade é fazer você feliz. É Vero, é Lelis. Rua Bela Sintra, 1849 Jardins. Reservas 3064-2727 ou lelis.com.br. R$1 bilhão. É quanto a CPI dos grandes devedores da Câmara dos Vereadores de São Paulo já conseguiu recuperar de impostos atrasados. A Câmara economizou ainda R$60 milhões para destinar à saúde, à educação e outras áreas. Os vereadores sabem que a sua participação é fundamental. Por isso, convidam você a participar das audiências públicas ou acompanhar as transmissões ao vivo no portal e nas redes sociais. É a Câmara de São Paulo trabalhando por uma cidade melhor. O tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli é a reação nas redes sociais ao vídeo com comentário racista feito pelo jornalista William Vac, da TV Globo. Entrevisto o economista Joel Pinheiro da Fonseca, mestre em filosofia pela USP e colunista da Folha de São Paulo e do aplicativo Exame Hoje. Agradeço sua presença. Bom, esse é um caso clamoroso. Depois que o vídeo foi postado na internet com o jornalista William Vac, numa conversa informal com quem ele ia entrevistar,
E isso antes da entrevista, aí houve um buzinaço que incomodou e ele fez ali uma brincadeirinha leviana e dizendo que aquilo era coisa de preto. Muito bem, as redes sociais bombaram depois que esse vídeo foi postado, mesmo um ano depois, e nesse debate todo que está instalado, o que nós vemos é que há muita crítica, inclusive atitude judiciosa, né, condenando o jornalista e etc. Mas o que eu quero começar na nossa entrevista é, na sua opinião, nesse clamoroso caso, o que de relevante foi e está sendo exposto? Certo. Bom, Maria Lídia, acho que a primeira coisa que a gente pode notar aqui, e que eu acho positiva, é que a gente vê como a sociedade brasileira não tolera mais comentários racistas desse tipo, né? Isso eu acho algo relevante e positivo. A gente vê que aparece. Hoje em dia, nenhuma âncora de televisão, nenhuma figura pública pode fazer esse tipo de comentário mais e, se vier a público, não será aceito, não será tolerado. Por esse lado, eu acho positivo. Por outro lado, a gente vê também uma dinâmica que tem sido muito comum hoje em dia, não só com racismo, mas com qualquer delito, qualquer deslize que venha a público de qualquer pessoa, uma dinâmica de perseguição das redes e que exigem uma punição sumária, por exemplo, uma demissão sumária de qualquer profissional que cometa qualquer deslize. Nesse sentido, às vezes é de machismo ou de outros tipos também de falas inapropriadas, e daí eu acho mais questionável. Daí eu acho que nem sempre reflete uma avaliação razoável da gravidade daquilo que foi cometido e também não é uma resposta que vai corrigir o problema que está se visando combater, né? Porque às vezes não é só demitindo um apresentador que fez um pequeno comentário racista em off, né, que não necessariamente quer dizer que ele é uma pessoa racista também, essa é outra discussão, mas não é demitindo essa pessoa que você está realmente combatendo os reais efeitos do racismo no Brasil. Isso equivale a um linchamento? Tem elementos. O que é um linchamento e o que não é nas redes, né? Tem um linchamento nas ruas, isso é muito claro quando acontece, né? Realmente uma pessoa que é pega em um furto e é linchada ali fisicamente. O que é o linchamento nas redes? O linchamento nas redes é você tentar destruir a reputação da pessoa, acabar com qualquer possibilidade dela ter alguma projeção pública e mesmo acabar com a carreira dela, Pena se capital. possível. Pena capital na nossa existência social, né? Essa é a tentativa. Agora, então, de certo modo, sim. Há um outro questionamento nesse caso, que é o seguinte. Primeiro, foi uma gravação feita à revelia dos envolvidos, tanto do jornalista como da pessoa que ele ia entrevistar, entrevistou depois, que quando ele fez aquela piadinha sem graça, ele proferiu aquela infeliz frase. Foi mais do que uma piada. Acho que é um passo além de uma piada, assim, porque foi um comentário realmente muito... comentário, a mim, pelo menos, foi feio, infeliz, uma coisa que choca. Tudo isso, o entrevistado, aquele que ia ser entrevistado, riu. Né? Houve ali um toque de cumplicidade. Ele disse também, que não entendeu, né? Ele disse que não ouviu direito, não sabemos. Não chegou a ficar constrangido pelo conteúdo das palavras. Mas a divulgação feita à revelia deles configura invasão de privacidade. Ou a divulgação é um ato legítimo porque deu visibilidade e voz às vítimas anônimas do racismo no Brasil? Eu pegaria dois elementos para começar. Primeiro, foi uma fala feita com expectativa de privacidade. Ele não estava falando publicamente, seria uma coisa totalmente diferente se ele estivesse apresentando um jornal e falasse aquilo. Daí eu também diria que não, aí um caso desses realmente não tem a menor possibilidade da pessoa continuar ali. E também, além disso, não foi dirigido a nenhuma pessoa negra. Porque às vezes um comentário racista é uma forma de você humilhar alguém, humilhar uma pessoa negra a quem você está dirigindo aquele comentário. Inferiorizar a pessoa. Também não tinha essa intenção. Foi, no fundo, não tão diferente assim do que poderia ser uma conversa entre dois funcionários no corredor de uma empresa tomando uma água no bebedouro. O que é muito frequente. No clube, na empresa, no bar, na rua, em qualquer lugar. Exato. Uma conversa informal. Exato. Dentro da empresa, informal, que não tinha nenhuma pretensão de vir a público, de ser uma declaração pública. E eu acho muito preocupante que esse tipo de manifestação da pessoa, e pode ser uma conversa, mas pode ser o seu e-mail que você mandou do computador da empresa, pode ser o seu WhatsApp usado na empresa ou na Câmara dos Deputados, a gente tem visto isso também, né? O WhatsApp sendo pego ali. Supremo Tribunal Federal. No Supremo, exato. Então, isso daí eu já acho preocupante, porque você está
tentando justificar a sua ação, combatendo algum mal, mas você está invadindo e cerceando qualquer privacidade que a pessoa tenha no ambiente de trabalho dela, que eu acho que é algo a ser preservado também. Né? Senão a gente está caminhando para uma situação que a pessoa... É um direito, né? A privacidade é um direito. Imagina a sua vida em que todas as suas comunicações, seja por WhatsApp, sejam conversas, esteja tudo sendo gravado e analisado. Big Brother. Big Brother. E quantos de nós não tem deslizes similares àquele? Nem sempre com questão racial, mas com outras questões que podem gerar um constrangimento público muito semelhante. Tá? E acho que a gente caminhar para uma sociedade que pune exemplarmente qualquer deslize desses é uma coisa muito ruim e acho que nenhum de nós sairia ileso disso. Agora, tem a outra questão do racismo no Brasil, que é esse racismo disfarçado. Né? Entretanto, ele está, como você mesmo acabou de destacar, em muitas conversas informais, em frases, como aquela própria que o jornalista proferiu ali, isso é coisa de preto, é negro de alma branca. E coisas mais pesadas. E o próprio ministro do tribunal se referiu a Joaquim Barbosa naquela ocasião, que ele era um negro de primeira linha, porque tinha mestrado, doutorado em Paris, etc. Então, tudo isso traz embutido aquilo que existe na sociedade, que se aprende dentro de casa, na escola, no ambiente de trabalho, porque a exclusão social é institucionalizada. As pessoas negras, de origem negra, a dificuldade, a desigualdade de oportunidades na luta pela sobrevivência. E aparece nessas frases algo até como uma força de hábito. Sim. E aí entra a pergunta, o brasileiro tem a percepção desse racismo institucionalizado que existe no Brasil? Quando você faz pesquisas com os brasileiros, a grande maioria dos brasileiros diz que sim, existe racismo no Brasil. A questão é que também pouquíssimos se consideram parte disso, e pouquíssimos se veem como racistas. Tá? Então tem esse paradoxo. Existe uma coisa que são expressões da nossa língua que tem uma origem racista. O cancioneiro, né? Músicas. Às vezes músicas também, tá? Que tem uma origem racista, mas que hoje em dia não refletem nem são um mecanismo de reprodução do racismo, são um efeito de um racismo. O comentário do William Vac, acho que está um passo além disso, ele não estava dizendo uma expressão da linguagem corrente racista, ele estava fazendo um comentário intencional ligado à raça. Ligado a um fato. Ligado a um fato. É uma coisa um passo além, mas que também é isso, é mais um efeito do racismo do que realmente a causa e o mecanismo dele. E se a gente se foca só nesse efeito e combate da forma mais forte possível só esse efeito, a gente deixa de olhar para o lado mais estrutural da coisa. Que não são alguns indivíduos monstruosos, algumas pessoas malvadas que fazem comentários e falas racistas. Eles não são o grande problema do racismo no Brasil. É um problema, mas o problema real do racismo é mais profundo, é mais cultural e é mais estrutural, que é essa inferiorização da pessoa com base na cor de pele dela, com base nos trejeitos físicos, nos traços físicos dela. Bom, nós temos ano eleitoral, né? Eu encerro a nossa entrevista exatamente deixando para reflexão que se deve cobrar do poder público e daqueles que pretendem ter poder de decisão, né? Como política pública para, no mínimo, a redução desse racismo que existe de fato. Muito obrigada pela sua entrevista. O Jornal da Gazeta termina aqui. Uma boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fique ligado nas novidades que movimentam os clubes brasileiros no Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde.